Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Wilson de Martini e você está no programa De Olho na Saúde. E nesse programa temos uma convidada muito especial, minha irmã, Kelly de Martini, que é dentista, odontopediatra e especialista em atender pacientes especiais. E a nossa convidada de hoje vai começar nos falando o que você acredita que essa especialidade ainda tem poucas pessoas que a conhecem, né? Por que essa especialidade ainda é pouco conhecida? Na verdade, ela foi reconhecida agora, a especialidade em tratamento de pessoas com deficiência, mas a procura tem aumentado muito devido ao aumento dos transtornos, né? O autismo, o TDAH, o TOD, entre tantos outros que têm surgido. E também as pessoas com paralisia cerebral, deficientes motores, físicos, esses necessitam de um cuidado especializado, uma forma diferenciada de abordagem e tratamento. Então agora sim está sendo bem divulgado e conhecido. Muito bem. Você já falou mais ou menos os pacientes que você atende, né? Eu imagino que não deva ser muito fácil atender esse tipo de paciente e ainda mais com poucos profissionais especializados nessa área. Conta pra gente mais os pacientes que você costuma atender, que tipos de problema, como que seria esses atendimentos? Bom, os pacientes que eu atendo em consultório são pessoas com deficiência temporária ou permanente. O que é isso? Por exemplo, uma gestante. Uma gestante é uma paciente especial, que necessita de cuidados especiais, mas é temporário. Já um permanente seria um cadeirante, um paralítico cerebral, para uma queda ou um trauma. Mas o que tem aumentado muito, de forma até assim, a nos deixar perplexos mesmo, é a questão dos transtornos, o espectro autista. E é assim um tratamento difícil e diferenciado, porque, por exemplo, nós sabemos que o autista, ele se incomoda muito pela hipersensibilidade sonora com barulho, com a iluminação, com o toque. E nós dentistas, os odontopediatras principalmente, o que a gente faz? É o barulho do motorzinho, é a luz do holofote e o toque. Então isso faz com que eles se desregulem com mais facilidade, a abordagem tem que ser individualizada, dentro do que é menos prejudicial para ele. Nesse momento, o que eu penso, Wilson? Eu penso que é melhor a qualidade de vida do que o incômodo que eu causo naquele momento. Então eu estou devolvendo para ele, embora seja ruim a sensação ou a desregulação dele, o estado dele depois de se alimentar melhor, de não sentir dor e ter a qualidade de vida durante a sua alimentação, compensa aquele minutinho ali que ele fica comigo, talvez em sofrimento. O tal do barulhinho do motor ali do dentista é bem famoso, né? Pois E assim, levando a questão do desenvolvimento motor da criança, todas as fases ali de quando ela é criança, a impressão que eu tenho é que muitas vezes o tratamento ou os cuidados com os dentes são muitas vezes deixados de lado, em segundo plano. O que você diz em relação a essa questão? Que os pais muitas vezes acabam esquecendo de levar as crianças com necessidades especiais, principalmente para o acompanhamento odontológico, cuidar dos dentes. Eu não acho que é um esquecimento, eu acho que é uma prioridade. Normalmente vem com outras comorbidades, a deficiência. Pode ser um problema cardíaco, respiratório e no sistema digestivo e acaba se priorizando um órgão mais vital do que a boca. E a boca ela é negligenciada nesse sentido, não por esquecimento, até mesmo pelo financeiro, de repente um remédio mais caro, uma fisioterapia que seja necessária, acaba deixando em segundo plano. Isso é ruim, porque aquela fala que diz que a saúde começa pela boca, normalmente realmente acontece, porque é onde a gente mastiga, é onde a gente está alimentando o corpo. Então tem que ser uma troca ali que não tenha dor. Uma criança com dor, ela não come direito, ela engole inteiro, isso prejudica o sistema digestivo, né, o excretório, a questão do cognitivo mesmo, da inteligência, da assimilação, da coordenação. Então a higiene bucal ela é importante, por quê? Porque os nossos dentes são a primeira fase mastigatória que processa o alimento para absorção dos nutrientes. E dor de dente, às vezes, muitos não falam. Então, acaba tendo um sintoma neurológico diferente, se desregulando com facilidade, até autoagressão, e os pais não entendem o que está acontecendo.
Então é muito importante que se dê prioridade também nesse tratamento à saúde bucal. Muito bom. E assim, uma curiosidade que eu tenho até, né, eu já acompanho você de certa forma, que a gente trabalha junto, né, mas o pessoal de casa talvez não saiba como que é o feito o atendimento desses pacientes, dessas crianças, porque eu imagino que não deve ser muito fácil, embora eu acredito que você tenha um dom que é uma coisa muito rara e especial. Eu falo que não foi eu que escolhi a odontopediatria e nem as pessoas com deficiência, eu fui escolhida. É a primeira coisa, porque por mais que a gente estude, por exemplo, você vai estudar a síndrome de Down, que é um dos pacientes que eu atendo, né? É uma das clientelas. Cada um é único. O que funciona para um não funciona para outro. Então você tem que ter o conhecimento técnico, a sequência de aplicação do material dentário, essa é a mesma para todos, desde a criança até o adulto. Mas o que muda é a abordagem, é o manejo. Engraçado assim, até vou contar um pouquinho para os pais. Teve pacientes que eu já tive que tratar ouvindo o Roberto Carlos, porque era a única coisa que o paciente autista gostava. Outros, é aquela entrada de filme, sabe, quando vai no cinema? Aquela entrada daquela música acalmava o paciente. E eu tratei todo o dente ouvindo e repetindo. Outros gostam de movimentos giratórios, então ventiladorzinho, rodinhas, carrinhos, alguma coisa que fique na mão deles que eles consigam se regular. Cada paciente é único. Então, por mais que a gente leia, estude a técnica da odontologia, eu falo para os pais que eu preciso estudar os filhos de vocês. Para vocês, pais que têm crianças com deficiência. Eu preciso estudar o paciente, porque é ele que me dá um retorno. Então, a primeira pergunta eu falo o que ele gosta. Tem pessoas que têm pânico de branco, então eu não uso branco. Eu evito o branco, coloco um verdinho, um azul, um rosa. Gosta de uma música? Vamos pôr a música, por que não? Não gosta muito que toque no cabelo, então eu já procuro fazer uma abordagem mais lateral. E tudo isso é estudado com o paciente. O manejo, a abordagem, a forma de tratar, de falar. Uns gostam que fala mais alto. O fone, o abafador de ouvidos também funciona muito. O cadeirante, no caso, já tratei pacientes na maca, porque não é possível transferir para a cadeira odontológica, então ele fica deitado, eu me adapto ao paciente. A odontologia ao paciente com deficiência é o profissional se adaptando, não tem muita ergonomia, coluna ereta, tal, faz o movimento, não. Você vai buscar uma forma que o paciente fique acomodado, para que ele se sinta o mais confortável possível e você sim, você se adapta a ele. Muito bom. Pessoal, o papo está bem interessante aqui com a Kelly, que é odontopediatra e especialista em pacientes especiais, mas a gente vai dar uma breve paradinha e já voltamos. Fique com a gente. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Olá, seja muito bem-vindo novamente. Estamos aqui no programa de Olho da Saúde, conversando com a Kelly de Martini, que é dentista especializada em crianças e pacientes especiais, que atende em Colorado. Inclusive, muita gente da região vai lá em Colorado atender com a Kelly, pelos seus dons. Olha só, Kelly, vamos começar agora fazendo uma pergunta que muitos pais gostariam de saber. Qual é a idade de levar a criança para o dentista? A primeira avaliação com a criança. Eu gosto de conhecer a mãe gestante, porque ali a gente já tem a sensibilidade da mãe, e mesmo porque a própria higienização da mãe interfere na formação dentária, a dieta da mãe, olha, né? Que legal. Tudo que a mãe come está indo para o feto, para o bebezinho, então a questão do cálcio, dos nutrientes necessários, e é aí que se começa. Agora, o bebezinho, falar, precisa nascer o primeiro dente? Não. Mesmo o bebê edêntulo, que é aquele que não tem o dentinho ainda, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o freio de língua, se está presa a língua, se não está, freio de lábio, se há alguma anormalidade na boquinha do bebê, existe lábios fissurados, palatos, que é o céu da boca que vem com aquela fissura, vem aberto. Isso o médico detecta, mas o dentista vai ajudar na higienização também, já falando dos meus pacientes especiais. E com o nascimento dos primeiros dentes, eu falo que é a primeira vacina, que é a aplicação do flúor.
né? O flúor ele é muito importante, ele repõe cálcio, ele faz a dureza do dente. Para aquela vez que ele está com uma febrinha, não conseguiu higienizar direito, para amamentação de madrugada, porque o leite no peito também dá cárie, papai e mamãe. Por que isso? Porque eles têm os seus açúcares, né? E isso prejudica, então é necessário instrução de higiene para essa criança, a introdução da dieta, o que é mais cariogênico, o que causa mais cárie, o que causa menos cárie. Então, assim que for possível, leve seu filho ao odontopediatra. Não espere ter dor. Às vezes fala, meu filho não tem buraquinho, não tem manchas, nada. Mas aí você não leva e de repente ele cai e quebra. Ele vai com dor ao consultório odontológico. E todas as vezes que ele procurar o dentista, ele vai relacionar com aquele momento que ele sentiu dor, né? Isso não é legal. Então, eu sempre falo aquela frase que é clichê, mas prevenir é sempre o melhor remédio. Exatamente. Prevenir é o melhor remédio não só na odontologia, na medicina como um todo, né? Pessoal, para quem está acompanhando a gente, de vez em quando aparece um QR Code aqui na tela para você ter acesso a essa programação no YouTube, para conferir tudo que tem aqui nesse programa e também conteúdos exclusivos. Então, clica ali e acompanha a gente. Kelly, para finalizar, eu gostaria que você me respondesse o seguinte: quais as dicas que a gente pode deixar para os pais em relação aos cuidados dos dentes das crianças e dos seus próprios, de repente, também, como você disse, você é dentista de crianças de até 80 anos, e fazendo esses cuidados, essas dicas, o que eles estarão evitando futuramente? Bom, primeiro cuidado é a higiene bucal, escova, fio dental, esse não tem troca, não tem negociação, né? O ideal seria comeu, higienizou, mas que sejam feitos no mínimo 3 higienizações diárias. Quando acorda, depois do almoço, mas a principal é antes de dormir. Porque a gente fica ali no mínimo, vamos colocar 8 horas de sono, onde a nossa boca está paradinha, está úmida, quentinha e com alimento é a boate da bactéria. Então a cárie vai fazer uma festa danada durante esse período, principalmente para as crianças aí no caso, que se amamentam da madrugada. Então dando alimento para a bactéria ainda durante a madrugada para ela ficar bem forte. Isso rouba o cálcio do dente, a dureza do dente, favorece a cárie precoce, que é a cárie de mamadeira ou a de peito. Então, o necessário é a higienização. Cuidado com a dieta, açúcares, doce, bala, chiclete, chips, bolacha recheada. Esses alimentos, quanto mais grudentos e quanto maior a frequência, maior a possibilidade de cárie. Então, cuidar muito com esse refrigerante é líquido, não gruda, mas é ácido, é açucarado, e isso também favorece a cárie nas crianças. Tem um detalhe que eu gostaria de falar, que algumas mamães, elas molham o bico da chupeta no mel. Isso não é legal. O mel é um açúcar e o mel também dá cárie. Peguei já vários casos de crianças bebês com cárie de mel por causa do bico da chupeta melado. Pessoal, infelizmente o programa aqui na TV está acabando, mas eu queria convidar você para nos acompanhar no YouTube. Lá nós vamos continuar essa conversa, conteúdos exclusivos, e você vai ter um aprofundamento de tudo que foi falado aqui. Pode rever de novo, se você chegou atrasado também. Então, Kelly, muito obrigado por ter vindo aqui. Você sabe que eu te amo demais, né? Minha irmã querida, odonto, pediatra e especialista em pacientes especiais. Muito obrigado. Obrigada eu pela oportunidade, obrigada por estar com você, meu irmãozinho caçula. E é isso, gente, falar de saúde. Prevenir é sempre o melhor remédio. Muito obrigado e até semana que vem.